Muito bem, pessoal. Bom dia mais uma vez. A gente vai começar hoje a nossa reunião, tema livre, para darmos início, para fecharmos, concluirmos o nosso mês, que fecha com o nosso pequeno pinga-fogo. Vocês já têm aí propostas de questões para colocar para a gente debater? É sempre um desafio, cada vez que é colocado para nós essa ideia. Décio começou? Um grande abraço para você, Décio. Nas obras básicas, Kardec falava sempre em desenvolvimento mediúnico. Já as obras subsidiárias insistem em tratar como educação mediúnica. Por quê? Talvez porque isso aí não existe uma definição clara, Décio, mas a gente lembra sempre que os espíritos, mais uma vez, como a gente conversou essa semana, sempre chamam a atenção que nós temos que definir exatamente quais palavras que nós vamos utilizar para transmitirmos determinadas ideias. O nosso vocabulário é muito rico em algumas situações e muito limitado em outras. E algumas vezes nós usamos as mesmas palavras para explicar, para dar sentidos diferentes, entendimentos diferentes. Então, hoje, na atualidade, nós temos que o desenvolvimento ele está muito ligado, essa palavra está muito ligada às religiões de tradições africanas, e chamando o desenvolvimento como prática propriamente dita. Enquanto que, quando nós falamos em desenvolvimento, Kardec falava até com razão, embora dentro da doutrina espírita a gente tenha uma certa resistência com essa palavra, mas quando a gente estuda, como por exemplo no capítulo 15, se não me engano, no capítulo 17, do livro dos médiuns, do livro dos médiuns, ele fala sobre as pessoas que desejam fazer experimentações para detectar sinais de mediunidade ostensiva. Então a gente lembra, de fazer testes diários durante um determinado período, como por exemplo em 6 meses, fazendo tentativas para ver se começa a psicografar. Então, quando nós falamos em desenvolvimento, ele fala no sentido de um trabalho em exercícios para poder aprimorar cada vez mais essa faculdade que começa de fato a aflorar. Porque quando nós pensamos hoje na expressão médium, nós entendemos apenas naqueles que já chegam prontos a uma determinada casa espírita, e chegando pronto ele já manifesta os seus sinais, já tem experiências particulares, e no centro espírita ele vai apenas praticar aquilo que ele demonstra de uma forma natural. Mas não se toca no assunto naqueles que não têm mediunidade ostensiva, mas que têm a possibilidade de, através do exercício, desenvolver esses sinais ou essa faculdade. Então Kardec, quando ele falava em desenvolvimento, ele usava exatamente na expressão pura da palavra, que é você começar a fazer um processo para aumentar cada vez mais ou fortalecer cada vez mais essa ostensividade, ou você melhorar a sua prática, ou você adquirir maior experiência. Então ele utilizava mesmo desenvolvimento mediúnico. Mas com o passar do tempo, a ideia de mediunidade ficou restrita apenas àqueles que apresentam mediunidade ostensiva. Então, na verdade, foi exatamente ali uma mudança da nossa visão mais contemporânea, diferentemente daquilo que Kardec colocava. Nós estudamos exaustivamente esse tema. Bom dia, pessoal que chegou. Beijo, Rô. Nós estudamos exaustivamente esse tema naquele capítulo, mostrando que Kardec ele incentivava as pessoas a praticarem em casa, incentivava as pessoas que, mesmo que ela não apresente nenhum sinal, que ela tentasse mesmo, se esforçasse diariamente, buscasse através das tentativas alcançar alguma coisa. Então, o tempo foi passando, as pessoas largaram essa prática diária por medo, por desconhecimento, por receio, seja lá por que motivo for, cada um tem o seu motivo, e acabou então pensando assim: a educação mediúnica se dirige apenas para aqueles que têm uma mediunidade desequilibrada. Então, na verdade, são dois sentidos diferentes, isso porque nós modificamos o nosso modo de entender a mediunidade. O que Kardec fazia diferente naquela época. Eu entendo dessa forma. A Andrea colocou entender mesmo no que se passa com o médium, Pois é, o desenvolvimento é aprimorar, educar
o médium se conhecer, se compreender, e aí então ele pode alcançar aquela definição que Kardec traz no capítulo 16 do médium pronto, do médium ideal, do médium completo, que ele consegue realmente, dentro da sua faculdade, conhecer cada aspecto, cada detalhe, cada limitação, cada potencial. E isso ele só faz mesmo através do exercício, através da prática. E é nesse sentido que vem o desenvolvimento, que é muito mais completo do que simplesmente a mera educação. Você educa aquilo que você tem. Você desenvolve aquilo que você inicia através, né, da germinação, vamos dizer assim, daquelas práticas iniciais. Então é nesse sentido que eu entendo a diferença entre uma coisa e outra. Mas essa expressão, desenvolvimento mediúnico, como eu falei para vocês, vem exatamente disso, né, de dentro das religiões tradicionais, você fazer, né, das religiões de tradições africanas, você desenvolver a partir dos primeiros sinais, que se nós pensarmos na expressão pura da ideia, ela tem uma similaridade muito grande daquilo que Kardec falava também. Se você apresenta algum sinal de desequilíbrio, se você, então, uma pessoa sente dor de cabeça, a pessoa tem intuições, ela começa a ter visões, experimentar alguns sintomas da mediunidade, e ela então conversa com alguém, a pessoa diz, você precisa desenvolver. Essa ideia do desenvolver engloba exatamente isso, a prática, a educação dentro daquela doutrina, a experimentação, né, das sensações, o auxílio na tarefa daquela religião. Então tem uma similaridade muito grande com aquilo que Kardec colocava, né? Eu acho que desenvolver ele engloba já o educar, né? Eu penso dessa forma, dentro daquilo que Kardec propunha aos médiums que estavam, as pessoas que estavam desejando praticar a mediunidade. Então ele oferecia a mediunidade como uma possibilidade. Hoje nós só vemos uma mediunidade como algo que já está claro, que está pronto, né? Então é assim, Décio, né? Essa é a visão que eu tenho. Porque realmente, estudando o livro dos médiuns, né, e eu falo para vocês, falei isso para vocês quando nós começamos a estudar o ano passado sobre mediunidade, logo no começo do ano, nós começamos a estudar mediunidade, se eu não me engano, foi no começo de dezembro de 2011. Aí 2012, nós estamos agora no ano e meio já estudando. Como eu falei para vocês, era um livro completamente novo, seria um desafio para mim, né, para poder fazer esse trabalho, porque era um livro que eu tinha muito pouco conhecimento, e até mesmo da prática, né, pelo fato de não ser médium, isso acaba dificultando um pouco, porque eu não tenho experiências práticas para poder passar para vocês. Mas estudando, a gente começa a descobrir muitas coisas que a gente não tinha ideia. Como, por exemplo, a visão de Kardec naquela época, do modo como ele lidava com a mediunidade, nas pessoas comuns, nas pessoas do dia a dia, né, nas situações do dia a dia. De repente a gente faz uma comparação da forma como o Espiritismo era naquele início e da forma como ele vem hoje, a gente vê que houve uma mudança muito grande na sua prática, nos seus métodos, por uma questão de falta de estudo, de medo, de receio, de preconceito. Então o que Kardec fazia naquela época, as pessoas já não fazem mais hoje. E isso acabou virando quase que um dogma. Não porque você não pode, porque é proibido, porque isso, porque aquilo. Na verdade não é. Somos nós que criamos essa barreira. Sabe lá por quê, sabe-se lá por como isso se iniciou. Ora por orientação de alguns espíritos, ora por causa de determinação de lideranças nas instituições espíritas. Então simplesmente mudaram as ideias, né, lamentavelmente. E foi aí que a coisa aconteceu. Dudu colocou: desenvolver estar apto a perceber o que se passa na minha mediunidade, melhorar cada estudo, né? Trabalho na mesma mediúnica, acho eu, né? Educar é se manter um médium desenvolvido e equilibrado. É uma questão de palavras, né? Mas a gente conseguiu entender qual é a ideia. A Rô colocou: mediunidade seria a troca de informações entre os seres e sem nenhum tipo de barreira, porque o que Kardec procurava fazer, Rô, era exatamente que as pessoas entendessem que a mediunidade é algo absolutamente natural. E sendo natural, qual é o medo? Por que se tem esse medo todo, né, dessa prática? Ele coloca naturalmente todas
as situações em que nós devemos ter atenção, devemos ter cuidado, mas essa mesma atenção, esse mesmo cuidado, você pode ter nas suas relações pessoais. A gente corre muito mais risco no dia a dia da nossa vida, você saindo na rua, se relacionando com alguém, confiando nas pessoas, do que você simplesmente se relacionar com o mundo espiritual. Então essa ideia do sobrenatural continua ainda presente na nossa mente, porque é perigoso, porque você tem que ter medo, porque isso, porque aquilo, né? A Vanna lembrando que as lideranças espíritas são super vulneráveis, né? O interessante que a gente vê, Vanna, é que da mesma forma que nós aqui na sala, né, a Vaninha e eu, nós temos um método de trabalho que... Bom dia, pessoal que chegou, abraço, Humberto. A Vaninha e eu, nós criamos um método de trabalho aqui na nossa sala, com liberdade, com restrições, com respeito, com diversidade de ideias. Nós criamos o nosso método. Se é certo ou se é errado, a gente vai ver no resultado daquilo que a gente propõe. Cada sala espírita, cada centro espírita, cada instituição também tem o seu método. E isso vai depender do quê? Das pessoas que estão ali trabalhando na coordenação. Então hoje nós temos grupos espíritas que são extremamente radicais com as suas práticas, que não permitem absolutamente nada, que têm medo de tudo, que determinam, se você não seguir, você é desligado da instituição, enquanto que outros têm ali uma liberdade muito grande, acabando tendo uma mistura. Então isso vai do quê? De cada pessoa. Não dá para a gente dizer que todos os centros espíritas são iguais, todos os centros espíritas pensam da mesma forma. Então cada um demonstra, cada um aplica aquilo que aprendeu na sua experiência pessoal. Nós temos aqui a nossa experiência pessoal, cada grupo tem a sua própria experiência pessoal. Alguns dão certo, outros não dão certo, é tudo muito relativo. A Gilda colocou: o medo está justamente em não entender os fenômenos que nos acontecem, por isso o estudo para compreender e não ter medo. E eu acho também, Gilda, que muito mais do que o estudo, é preciso algumas vezes ousadia. Essa ousadia para superar os próprios medos, os próprios preconceitos. De você chegar assim: gente, vamos fazer uma evocação para nós aprendermos um pouco mais? Aí um olha para a cara do outro: será que vai dar certo? Será que a gente deve? Será que não deve? O que será que vai acontecer? Aí as pessoas falam: melhor não, né? Então deixa para lá. Então nessa falta de ousadia, que foi o que Kardec teve naquela época dele, que a gente via que ele era extremamente natural com isso, ele não tinha receio de nada. Se acontecesse alguma coisa, uma situação na cidade dele ou próxima que saísse no jornal, ele não tinha menor constrangimento em fazer uma reunião e evocar aquele espírito. Hoje nós falamos: vamos evocar um espírito? Aí fica aquele silêncio de 5 segundos na sala, um olhando para a cara do outro, esperando alguém falar alguma coisa. É medo. Então a gente tem que ousar um pouco mais, né, desafiar um pouco mais esses nossos medos e preconceitos, para a gente poder perceber que isso é realmente algo muito natural. Né? Então, cada grupo espírita tem essa ideia. Exato. Kardec era um cientista, ele era um investigador, ele não tinha esse medo que a gente tem hoje. Né? Mais, pessoal, alguma pergunta mais? E eu lamento profundamente, né, essa nossa barreira, porque tanta coisa que a gente poderia explorar no mundo espiritual, nesse contato, conhecer um pouquinho mais, né? Isso tem que ser feito dentro do centro. O que Kardec propunha, Ximenes, era em qualquer lugar. Ele falava para as pessoas assim: olha, na sua casa você pode chamar um familiar seu que ele vai comparecer. Hoje, se você comentar que você quer fazer uma evocação dentro da sua casa, as pessoas falam: mas não pode, porque é perigoso, porque é isso. Claro que tem os seus riscos. Mas como tem o seu risco se você encontrar alguém na calçada da sua casa e convidar para entrar, você não sabe quem é essa pessoa. Se você não souber quem ela é, não tomar as precauções para evitar que isso gere algum tipo de constrangimento, algum tipo de preocupação, é a mesma coisa. Como eu falei para vocês, né, eu tenho muito mais receio de ver minha sobrinha sair para uma balada no fim de semana do que pensar em evocar um espírito na minha casa, porque minha sobrinha vai, eu não sei com quem ela vai encontrar. Então, quer dizer, eu posso permitir que ela vá para a rua fazer alguma coisa e eu fico preocupado com os espíritos que vão chegar aqui em casa. Então a gente inverte muito. Então essa ideia do sobrenatural, do fantasma, da assombração ainda está muito presente na nossa mente. A gente só mudou de nome e muitas vezes até nem fala nome, mas a gente tem uma postura exatamente desse tipo.
né? Mas toda segurança. Então, por via das dúvidas, como os espíritos colocam hoje, claro que a gente respeita as orientações que eles passam, porque eles não falam por acaso, eles falam com conhecimento de causa. Dentro das condições que nós temos hoje, pela nossa insegurança, pela falta de estudo, pelo nosso relaxo no estudo, na dedicação e tudo mais, é melhor não arriscar esse tipo de brincadeira. Até porque as pessoas só pensam na evocação dos espíritos para poder tirar proveito de algum tipo de informação privilegiada. Então, nesse caso, é melhor não fazer. Porque nós não temos ainda aquele critério de seriedade que Kardec tinha naquela época. Mas, se nós tivermos na nossa mente que isso é algo produtivo, que é algo positivo, certamente nós teremos um amparo para fazer isso. Porque não é só espírito ruim que entra dentro de casa. Espíritos bons também entram e eles estão dispostos a nos ajudar nesse trabalho. Fraterna colocou a transcomunicação, pelo que entendo, né, isenta a presença do médium, usando a comunicação direta através de aparelhos telefônicos e outros meios eletrônicos, né? Na minha parca visão isso é impossível, já que o espírito não tem aparelho fonador. Estou errada? É aquilo que a gente conversou essa semana, né, Fraterna? Quando se fala em pensamento, o pensamento é a gente chama de energia, mas eu não sei nem se essa seria a expressão correta, porque o pensamento foge, né, do nosso entendimento materialista ainda, muito limitado. Então vamos colocar como energia, né, embora não seja a palavra certa. Então o pensamento é uma energia muito sutil. E sendo muito sutil, ele não tem condições de interferir naquilo que existe nas dimensões mais densas, como essa que nós vivemos. Então há necessidade de uma transformação ou uma mudança nessa energia, para que ela possa interferir, para que ela possa ser percebida, né, por aquilo que nós criamos no nosso mundo. Então, se você não tiver alguém que ofereça aos espíritos o fluido necessário, que é no caso o fluido animalizado, o ectoplasma, né, se você não oferecer para ele condições para que ele faça com que o seu pensamento seja percebido por esses nossos equipamentos, isso não tem como acontecer. Então a ideia de dizer que o médium está completamente isento das comunicações através dos equipamentos, isso aí é um equívoco. A gente também pensa dessa forma. Então uma pessoa que não é espírita, ela diz assim, mas eu não sou espírita e eu fiz e deu certo. Mal sabe ele que ele tem ali condições de oferecer aos espíritos esse fluido. Como eu falei para você, o fluido ele é muito... esse contato de transcomunicação, ele é muito mais fácil. Então eu não preciso ter necessariamente um médium de efeitos físicos muito potente, que dê aquele fluido a ponto de movimentar uma mesa, mexer numa porta, provocar um fenômeno assim que provoca aquele espanto. O pouco que eu oferecer já é o suficiente para que os espíritos se comuniquem. E como Kardec colocou, muitos de nós somos médiuns e não nos damos conta disso. Simplesmente porque nós não compreendemos ainda de que forma que o fenômeno se dá. Por isso que ele vai se tornar muito mais fácil, porque nós teremos mais pessoas oferecendo aquele pouco fluido. Então vamos supor que o médium potente, que movimente uma mesa, ele tenha 100% de capacidade. Se eu tiver 10% dessa capacidade, já é o suficiente para uma transcomunicação. Daí então a gente percebe que fica muito mais fácil dos espíritos se comunicarem, mas o fato de ser fácil não isenta o médium de participar desse fenômeno, né? Armando colocou, né, a transcomunicação não deixa de ser um fenômeno espírita, e tem que ter a participação do médium, mesmo que ele não saiba que é médium, e é o que acontece na maioria das pessoas, porque a gente vê que transcomunicação ela é muito mais praticada fora do Brasil do que no Brasil. Porque lá fora nós temos os curiosos, temos os pesquisadores. Aqui no Brasil nós temos apenas os praticantes espíritas. E são raros aqueles que se dedicam ao estudo. Então você pegar alguém lá fora que faz isso, mal sabe ele que ele é médium, ou alguém que participa também é médium, né? A Vanna colocou em cima que dizer que os ataques das trevas para atrapalhar o trabalho, no livro mencionado aconteceu na Casa Espírita, não a metodologia, né? Sim, aquela questão, né? De Fernando colocou, né, bater na porta à noite, se abre e não vê ninguém, encarnado ou desencarnado, é um caso de fenômeno que a gente colocou, né? Rô colocou, não há desenvolvimento mediúnico para realizar sólidas, né, sem o aprimoramento da individualidade mediúnica.
No caso, numa prática bem direcionada, numa prática intencional, né, aí sim há necessidade desse aprimoramento. Deixa eu ver aqui, na transcomunicação não tem que ter por perto o médium de efeitos físicos, aquele que a gente colocou numa condição não muito, não precisa ter grande potência para isso, né? É que Clóvis Nunes falou numa palestra dele que qualquer um poderia fazer, né? Qualquer um que poderia, né, que pudesse ter essas condições. Muita gente tenta, Vana, esse que é o detalhe, porque é aquela história, a gente só conhece os casos que dão certo. Mas a gente não conhece os casos em que não aconteceu nada. Uma pessoa ficou parada lá na frente, deixou ligado, e não aconteceu nada. Isso ninguém fala. Agora todo mundo diz assim, olha, eu fiz, e eu captei um espírito, poxa vida, que legal. E aquelas centenas que tentaram e nunca conseguiram nada? E esse é um outro caso. Muitas pessoas não praticam a transcomunicação por medo. Já pensou, você fala assim, poxa, eu queria tanto me comunicar com o espírito, aí você faz lá, coloca os equipamentos naquela condição, e de repente você ouve uma voz, te dá aquele frio na espinha, que você começa a ficar com medo. Já pensou? A Fernando colocou, tem uma sala de transcomunicação quarta-feira às 9 horas da noite. Não conheço não, Fernando, se você tiver o nome, coloca para nós aí, por favor. Rô colocou, tem muitas pessoas que dizem que estou com problemas mediúnicos. Ninguém tem problema mediúnico, né? Muitos problemas morais e emocionais que são refletidos no exercício da mediunidade, né? Quem falou sobre isso já foi Raul Teixeira, quando ele comentava, né, sobre os transtornos que a mediunidade pode provocar. Então muita gente diz assim, olha, você fica mexendo com essa coisa de espírito, depois você fica doente. Então, na verdade, não é a prática mediúnica, não é a mediunidade que provoca o desequilíbrio nas pessoas. O desequilíbrio aconteceria independente do exercício mediúnico ou não, porque isso é uma característica do indivíduo, não da sua mediunidade, né? Já que a mediunidade é um sentido, é o chamado sexto sentido, um sentido extrafísico e tudo mais, isso não provocaria em você nenhum tipo de distúrbio. Aliás, você ficaria muito mais desgastado nas suas relações pessoais, com a sua família, no seu trabalho e tudo mais, do que na relação espiritual. Quer dizer, você tem uma vida que é um tormento, convive com pessoas que te causam vários e vários problemas, como estresse, aborrecimento, depressão, irritabilidade. Aí depois você pratica a mediunidade, a culpa é do espírito que fez isso. O seu dia a dia já é um problema, e é esse problema que te leva a esse distúrbio se você tiver tendência para isso, e não a prática mediúnica. Aliás, a mediunidade bem exercitada, bem praticada, ela é na verdade um antídoto contra esses tipos de transtornos. Mas as pessoas só conseguem ver aquilo que fica de negativo, e a culpa é exatamente dos espíritos, não do tipo de vida que ela tem, né? A minha é mais ou menos por aí, né? A culpa é sempre da mediunidade. Pois é, né? É o que é mais fácil a gente culpar aquilo que é desconhecido do que a gente pensar no nosso dia a dia. Quantas pessoas que não são médiums pelo mundo afora passam por esses transtornos? E aí então os médiums que passam por esses transtornos, nesse caso, é a culpa deles, né? TCI Brasil, né, o site, né, redetcibrasil.net, com a Sueli e o Clóvis Nunes, né? Então toda quarta-feira, 9 horas, para quem quiser conhecer. Já me mandaram ir no Centro Espírita pedir para bloquear, né? Pois é, mas é tão prático, né? Aí você vai no Centro Espírita, suspendem a sua mediunidade, e aí você fica a pessoa mais saudável e mais feliz do mundo, né? Simples assim que a coisa funciona. Grande ilusão da nossa parte, né? Mas pessoal, vamos lá? Mais alguma pergunta que vocês querem colocar? A Fraterna colocou, o médium tem a opção de usar o animismo, embora tem gente que ache essa forma errada, né? Usar o animismo com que objetivo? Exatamente, né? Você quer colocar, Fraterna? Porque a gente lembra que no caso dos magnetizadores, como Kardec fazia naquela época, porque ele era um magnetizador, ele falava sobre os consultórios, sobre os profissionais que viviam em função do magnetismo, porque era uma terapia, não é mediunidade. Então ele diz assim, olha, quando você pratica o magnetismo, você doa os seus fluidos em benefício daquela pessoa. Então aquilo que é seu, então é justo que você cobre. Agora, se você vai trabalhar com passes e vai solicitar assistência dos espíritos, aí então a gente entra naquela questão moral, né, de você, a quem muito foi dado, ou melhor, qual é mesmo a passagem do Evangelho?
dai de graça o que de graça recebestes, né? Então, nesse caso, a gente tem ali assistência espiritual. Então, no caso do animismo, a gente tem hoje profissionais do Reiki, por exemplo, pessoas que abrem consultórios, aplicam o Reiki e tudo mais. Nesse caso, segundo o entendimento do Reiki, o reikiano ele nada mais é do que um canal que absorve as energias cósmicas e transmite para a pessoa. E aí, então, quer dizer, você está se colocando como instrumento para esse fluxo de energia. Então, é justificável que você viva em função disso, né? Então, ele pode usar o animismo dele, é seu, você pode fazer isso. Assim como eu poderia cobrar, por exemplo, para fazer um concerto musical. Assim como eu poderia cobrar por um conhecimento técnico que eu tenho em medicina, um conhecimento específico. Se eu tiver uma didática para ser um professor, eu posso cobrar por isso também. É algo que me pertence. Né? Então, mais uma vez, a gente lembra aqui sempre que o médium, nesse caso, se ele utilizar a mediunidade dele, nada impede que ele cobre por isso. Mas a gente lembra que a gente entra numa questão moral nesse caso, né? Porque a doutrina ela não proíbe absolutamente nada. Na verdade, a gente tem um preconceito com relação a isso, de sempre julgar as pessoas por aquilo que elas fazem, porque isso não é condizente com a doutrina e coisa e tal, e a gente começa a colocar aquilo como se fosse um decreto. Você não pode cobrar por isso. E se eu quiser cobrar? Qual é o problema? Quer dizer, o problema vai ser meu, né? Não da doutrina, né? Então, nesse caso, a gente coloca então questões morais que explicam para nós, né, que em termos de caridade, em termos de entendimento da assistência espiritual e tudo mais. Né, deixa eu ver aqui. E tem como fazer isso, suspender a mediunidade? Nós temos alguns casos que nós estudamos, Asilus, em que Kardec lembra que os espíritos podem, né, por uma questão de assistência terapêutica, suspender a mediunidade até que o indivíduo esteja em condições de trabalhar com isso. Algumas vezes isso não acontece, você pode tentar e isso não funciona. Né? Mas isso vai depender do quê? Da sua necessidade, vai depender da forma como os espíritos trabalham. Né? Então, quando fala em bloquear, principalmente mediunidade, é uma expressão utilizada nas religiões, né? Na Umbanda, no Candomblé, que você vai, aí trancam a sua mediunidade, como eles dizem lá. Né? Mas a mediunidade não é algo que você possa trancar. Na verdade, você tem ali fluxos magnéticos, tanto dos encarnados como dos desencarnados, que te afetam de alguma forma, que podem suspender a mediunidade, mas ela volta, de repente, né, como do nada. Né? Seria a ideia do tal de fechar o corpo, né? Era assim, bom dia. Deixa eu ver aqui, para passar com objetividade o que está sendo passado pelo desencarnado. Você coloca ali na parte do animismo. Tá, entendi o que você colocou, fraterna. É possível sim, mas é o que a gente entra de novo naquela questão da fidelidade do médium no exercício mediúnico, principalmente das comunicações. Então, se você por acaso tiver nessa condição de um médium psicofônico, o médium psicográfico, e durante o exercício você perceber que pode contribuir para facilitar o entendimento daquela mensagem que está sendo transmitida e a sua participação é positiva, o médium sensato, um médium que tem experiência, pode fazer isso. Agora, como eu falei para vocês, né, é um risco que se corre o médium querer interferir na mensagem que é transmitida, porque algumas vezes ele pode distorcer o sentido que está sendo passado. Algumas vezes uma emoção que pode ser transmitida pela escrita, pela fala, e o médium quer facilitar a coisa e torna uma mensagem fria, por exemplo. A mensagem continua a mesma, mas o sentido que você coloca na mensagem acaba mudando. Né? Então sim, é possível que ele coloque, que ele dê a sua contribuição, mas quanto menos ele interferir, melhor. Essa é a colocação dos espíritos. E nós até estudamos sobre isso ontem, né, que a gente falava sobre qual é a preferência que os espíritos têm quando vão transmitir uma mensagem. Dependendo do seu conteúdo, é preferível o médium mecânico, porque ele, pelo menos conscientemente, não vai interferir no resultado final. Agora, se for uma mensagem que não precisa tanta precisão, um médium intuitivo, mesmo que ele traga ali algum tipo de interferência discreta, nada muito agressivo para a mensagem, vamos dizer assim, a contribuição também é válida. Mas o médium ele é só o portador, né? Então, se você quer mandar um recado para alguém, você me fala e eu vou transmitir a mensagem do jeito que você falou. Se eu perceber que ficou um pouco confuso, eu vou tentar modificar, né, o sentido para facilitar o entendimento, mas é sempre um risco quando o médium interfere na comunicação.
Deixa eu ver. Ali em cima a Havana lembrou, né? Tem alguns reikianos que não concordam com isso e não cobram. Mas tem aqueles que cobram, né? Eu conheci gente já que cobrava ali uma grana para aplicar fazer uma sessão de reiki e tudo mais, né? Então, cobram pelos cursos, cobram pelos custos, né? Qual o risco exatamente, o risco de interferência você fala? O risco de mudar o sentido da ideia, né? O risco de você comprometer a comunicação, eu digo, né? Não é nada assim muito um risco, nada muito agressivo, né? Mas o risco de você alterar o sentido daquilo que está sendo falado. Um espírito vem através de você para trazer uma comunicação, aí você contribui com interferência e as pessoas que recebem de um modo diferente como o espírito quis. E a gente vê isso no dia a dia. Eu dou um recado para você, você passa para a Vaninha, depois a Vaninha vem falar para mim que você falou uma coisa. Eu falei, mas eu não disse isso. Da próxima vez eu não vou mandar recado por você, vou mandar por outra pessoa. Os espíritos também têm assim, eles também são pessoas como nós, pessoas com ideias, com pensamentos e tudo mais. Então eles começam a analisar o médium, que facilita o telefone sem fio. E olha que é o telefone sem fio com uma interferência só, né? Não precisa nem de muita coisa. Então, se eu sou um espírito e tem aquele médium que sempre fica colocando ali a sua contribuição para tentar, entre aspas, melhorar a mensagem, eu paro de trabalhar com ele. Porque eu vejo que ele não é um médium qualificado para poder... Não entendeu ainda o objetivo dele como medianeiro, e não como alguém que vai dar opinião, vai interferir naquilo tudo. Então é esse risco que a gente coloca, o risco de atrapalhar a comunicação dos encarnados com os desencarnados. Se um espírito vem falar comigo, eu entendo do jeito que eu quiser. Se ele, através de mim, quer falar com alguém, eu tenho que me isentar o máximo possível para poder manter aquilo que ele deseja. O Dudu colocou lá em cima, eu tive a mediunidade cristalizada porque os amigos espirituais viam que eu estava tendo problemas psíquicos. Fui ao centro e num AF eles me explicaram isso, né, para cuidar mais da minha saúde orgânica, enquanto um trabalho foi feito para a minha melhora, né, e hoje eu trabalho na sustentação do trabalho mediúnico, já me sinto bem, e minha mediunidade não está retornando com mais equilíbrio, né, é o que os espíritos fazem, né, eles dão aquela suspensão através daquela interferência magnética, para que o médium possa estar em condições de fazer isso, né, estar em condições de exercer o mediunato e não utilizar a mediunidade como sendo mais um fator de desequilíbrio, já basta os problemas que ele tem, e aí então a mediunidade vem como um agravante. Então os espíritos percebem que a melhor forma de trabalhar é fazer com que uma coisa de cada vez vá se equilibrando, porque tudo que chega para o médium é em seu próprio benefício e em benefício do trabalho. Não é algo que possa prejudicá-lo, desde que isso não seja, por exemplo, uma mediunidade de prova. Aí já é uma outra história, né? A Fraterna colocou para nós, né, vem os desencarnados negativos que expressam com palavras de baixo calão, e daí que não vou passar, né, é aquilo que a gente falou agora, né? Se você por acaso percebe que a sua interferência é positiva, então ela é válida pelo benefício do trabalho. Mas se você se você interfere por uma questão de orgulho, porque é na sua opinião e tudo mais, aí você já não é um médium bem qualificado. Aí já surge um problema, né, na sua participação no trabalho. Fletcher colocou, bom dia Fletcher, né? Deixa eu ver aqui, né? Pois é, espírito é a mesma coisa aqui. Só tirar da casca, né? Então o resto está tudo igual. Vamos lá, pessoal, mais algum comentário que vocês queiram colocar? A Ziluz colocou, minha família é católica e evangélica. Eu ouço muitos relatos que eles chamam de testemunhos que uma pessoa está numa situação financeira complicada, endividada até pescoço, e fizeram campanhas de oração e a pessoa consegue resolver a situação como num passe de mágica. Os espíritos podem ajudar nessas situações, os espíritos podem ajudar nas diversas situações. É uma questão de merecimento e uma questão de fazer por merecer, né? de trabalhar também em benefício de si próprio. Então, nessas correntes de oração, a gente lembra que tem muitas pessoas que relatam, nas mais variadas religiões, que a partir do momento em que ela começou a seguir, a vida dela começou a se transformar. E mal sabe ela que ela, interiormente, começou a se transformar a partir do momento em que ela começou a seguir aquela filosofia. Então, na verdade, é a disciplina que ela vai alcançando, é assistência espiritual, é uma visão mais ampla do problema que ela enfrenta. Então, na verdade, é aquele processo de autocura.
Jesus fazia isso na sua época, a pessoa dizia, obrigado, Senhor, por ter me curado. Ele disse, quem te curou foi a tua fé. Então a gente vê que a cura, na maioria das situações, ela se encontra dentro de nós mesmos. Basta que consiga acessar esse nosso recurso pessoal de autocura, porque assim como nós temos anticorpos no nosso organismo para promover a nossa cura orgânica, nós temos também anticorpos morais que nos permitem essa cura moral. Né? Então, quando você segue uma religião, a gente vê muito isso assim, em presídios, em pessoas que passam por problemas por causa de drogas, de álcool. Ela fala assim, olha, eu fui lá, encontrei com Jesus, Jesus me salvou. Aí Jesus apareceria para ele e dizia assim, quem se curou foi você que parou de usar droga, foi você que sentiu vontade de se transformar, foi você que parou de se endividar, foi você que mudou sua atitude. Então, quando o indivíduo começa a demonstrar essa vontade de seguir um caminho diferente, não há dúvidas que nós temos uma legião de espíritos amigos que estão ali nos dando esse suporte, também nos dando essa orientação. Mas a gente lembra que espírito não paga conta, né? Espírito... Teve até um caso interessante, que certa vez eu vi na televisão, foi até o programa do Ratinho, por acaso, que eu tava vendo, mudando de canal, de repente ele estava falando sobre alguma coisa, de um golpe, de uma igreja, alguma coisa assim. Aí, nesse programa, ele estava dizendo que uma certa igreja estava vendendo toalhinhas abençoadas. E essa toalhinha, aí o indivíduo estava contando, né, que ele pegava essa toalhinha e ia na porta do banco, no horário de fora de expediente, esfregava a toalhinha e de repente a dívida que ele tinha desapareceu no banco. Aí veio exatamente essa crítica, né? Como é que as pessoas podem acreditar que isso é possível, né? Porque se fosse assim, conforme ele dizia, ele ia comprar meia dúzia de toalha para poder passar nos bancos, né? Que assim as dívidas iam desaparecendo. Então, se você tem uma dívida bancária, essa dívida vai continuar ali, ela não vai desaparecer por milagre. Até porque o mundo espiritual não interfere nessas questões humanas, porque do contrário, se a sua dívida desaparecesse do banco, o banco seria prejudicado. Então é tudo uma questão de equilíbrio, nada você não tira nada de alguém sem ter que colocar alguma coisa de volta. Pois é, Nasci, vamos comprar uma tecelagem, né? A gente faz aqueles rolos de tecido e manda abençoar com água benta e vamos que vamos. Né? Então as pessoas acreditam nisso por uma questão de desespero. Né? Só que é o que a gente vê, na verdade, é essa assistência que nós recebemos do mundo espiritual para encontrar caminhos para que você possa... porque se fosse assim, se a gente pensasse, imagina quantas pessoas que nós temos na África, por exemplo, que são muito devotas, pessoas de muita fé, que não conseguem essa assistência material. Então, mais uma vez, tem pessoas que ficam endividadas até o pescoço e mesmo entrando para essas religiões, continuam endividadas até o pescoço. Se fosse assim, evangélicos, católicos, espíritas de muita fé não se separariam nos seus casamentos, não desencarnariam. Imagina uma criança que fica órfã, uma criança evangélica, que fica órfã e fala assim, nossa, mas eu tinha tanta fé, por que Deus levou a minha mãe? Porque não é uma questão de vontade nossa, existe ali uma organização por trás da vida de cada pessoa que apresenta caminhos diferentes, né? Então, assim, mais uma vez que eu falei para vocês, a gente só vê aquilo que dá certo, o que dá errado a gente nunca vê. Alguém tem lá um problema espiritual, vai no grupo, de repente ela fica curada e tal. E os outros que foram e que não se curaram? Porque é uma questão de, a gente lembra sempre que essa relação que nós temos com o mundo espiritual é uma relação que depende muito mais de nós. Nós atraímos os espíritos e nós repelimos os espíritos, sejam eles bons ou sejam eles ruins, né? Ali em cima, a Wasserfall perguntou sobre mediunidade de prova, né? Pessoal, vamos devagar, que a tela está rolando rápido, eu estou perdendo coisa. Depois vocês voltam para colocar de novo, aí senão eu acabo escapando. A mediunidade de prova, Wasserfall, a gente lembra que a mediunidade ela é um recurso que nós temos, que ela vai servir, ela tem por objetivo as nossas necessidades. Então, se por exemplo, eu sou um indivíduo que tenho equilíbrio, tenho predisposição para o trabalho, tenho vontade, tenho condições, a mediunidade vem para mim como um instrumento de transformação. Se por acaso eu sou alguém que traz de uma existência anterior débitos com outras pessoas que também desencarnaram, a mediunidade vem para mim como um instrumento de reparação. Ou seja, a comunicação com o mundo espiritual vai me colocar em contato com outros espíritos que vão me apresentar situações que ficaram pendentes que eu vou precisar melhorar.
E no caso das provatórias, a mediunidade ela vem para testar o meu caráter. Então vamos supor que eu seja uma pessoa muito vaidosa, muito orgulhosa, gananciosa, e de repente, para fazer um teste moral diante dessas minhas imperfeições, eu recebo o dom da cura. O que eu vou fazer com esse dom da cura? Eu posso ajudar as pessoas graciosamente, ou eu posso começar a cobrar por aquilo que eu faço, como a gente vê pelo mundo afora. E nesse caso, certamente é uma prova de caráter que eu já demonstro claramente que fracassei. Pode ser uma prova da minha vaidade, eu ser um médium muito potente, e eu começar a utilizar então a comunicação dos espíritos para poder me envaidecer, para poder me destacar perante as pessoas. Então eu vou usar um recurso que era para ser caritativo, para poder utilizar como sendo de autopromoção. Já falei também no meu caráter. Então a mediunidade, na verdade, é porque nem sempre a mediunidade ela vem numa única condição, ou provatória, ou expiatória, ou missionária. Muitas vezes é uma combinação. Aquele médium missionário, ele também está sendo testado no caráter dele. Também está sendo, muitas vezes por débito do passado, ele vai ter que se dedicar numa causa nobre. Então é uma combinação de fatores, a gente não tem como dizer que esse é esse, aquele é aquele. A gente não conhece o histórico de cada um. Cada pessoa tem ali os seus problemas pessoais, seus problemas particulares. Cada um tem a sua própria história, cada um tem ali as suas necessidades. Então, se você colocar 10 médiums, cada médium tem ali uma necessidade específica e cada médium vai lidar com um jeito específico por causa do livre-arbítrio, né? Essa é a questão. A Armando colocou lá em cima também, né, a ideia da mistificação, né, da exploração também. Isso porque a gente lembra sempre, né, que o Brasil principalmente, a gente não pode descartar, quando você fala no exercício religioso, é inevitável que você entre na questão social, na realidade das pessoas. Isso porque o mundo espiritual ele não está desvinculado do mundo material. Ele tem uma relação direta, né? Até porque nós estamos encarnados, é uma questão de evolução espiritual. Então a gente lembra sempre que se nós pegarmos o Brasil, por exemplo, que é um país que apresenta problemas sociais, e isso vem se tornando cada vez mais claro nos tempos atuais, nós percebemos que as pessoas têm dívidas, as pessoas estão ficando doentes, as pessoas estão com problemas de emprego, isso tudo. Quando você passa por uma situação como essa e você não encontra recursos dentro da sociedade, dentro dos governantes, do seu trabalho, para encontrar soluções, é inevitável que você vá para uma força superior. E aí então se destaca mais a instituição que é capaz de se autopromover com mais eficiência. Então eu começo a fazer promoções, começo a fazer promessas, começo a fazer isso, fazer aquilo, e dependendo do meu grau cultural, do meu desespero, da minha fragilidade emocional, psíquica e tudo mais, eu vou para isso ou para aquele caminho. Então, na verdade, é uma saída que as pessoas têm. Recentemente saiu uma pesquisa numa dessas revistas de circulação nacional, eu não me recordo se era Veja ou se era Isto É, eu não me recordo qual revista que era, e a pesquisa estava voltada exatamente para analisando as migrações entre as religiões. E aí era um desenho interessante, que era um círculo com cada nome de uma religião, incluindo a doutrina espírita, né, como religião também dentro dessa visão. E aí então, qual era o maior fluxo de pessoas? De que religião para que religião? Aí estava lá uma quantidade enorme de católicos para as evangélicas, das evangélicas pentecostais para as evangélicas neopentecostais, dos grupos umbandistas para as religiões tal. Então, não só mostrando a porcentagem de pessoas que migraram de uma religião para outra, mas quais eram as causas. E aí nessas causas a gente vê claramente a necessidade que as pessoas têm dentro de suas vidas materiais. Então alguns foram em busca de uma assistência porque estava desempregado, e era interessante que fizeram uma pesquisa entre homens e mulheres. As mulheres iam para as religiões pedindo ajuda para a família, principalmente para os maridos. E os homens iam para as religiões em busca de ajuda para si mesmo. Porque eles se vendo como chefes de família e tomados pelo desespero, eles iam pedir ajuda para eles. E as mulheres, percebendo que os maridos estavam com problema, iam para a religião para pedir ajuda para eles. Então a gente vê que tudo voltava pelo quê? Problema de saúde, problema emocional, problema de relacionamento, isso ou aquilo.
Então todas as religiões hoje, na verdade, elas se tornaram a tábua de salvação das pessoas, porque socialmente elas enfrentam esse problema. Já se nós voltarmos os nossos olhos para a Alemanha, eu vi a Silvia Alemanha ali, vai ser na Alemanha, para a Europa ou para os Estados Unidos, a gente fica se perguntando qual é a motivação que as pessoas têm para frequentar as religiões. Problema financeiro, a gente lembra que hoje, né, o contexto internacional mostra que os países europeus já não são mais aquele paraíso que nós imaginávamos. Talvez nunca fossem, né, talvez a propaganda fosse melhor. Mas a gente vê, por exemplo, uma pessoa que tem um padrão de vida bom na Europa. Qual é a motivação que ela tem para ir para a religião? Qual é a força que a religião tem na vida das pessoas? É a tradição? É a necessidade? É a fé? Aqui no Brasil a gente vê que a maioria vai por necessidade. A gente lembra daquele pensamento dentro da doutrina espírita que diz que ou a gente vai pelo amor ou pela dor. A esmagadora maioria das pessoas vão hoje pela dor. Dor material e dor de relacionamentos. Enquanto que em outros países as pessoas vão por sentirem um vazio interior, já que materialmente elas estão bem supridas. Então a gente vê que hoje a busca que as pessoas têm por esse lado espiritual está muito mais voltado de acordo com o contexto que elas estão hoje vivendo. Essa é uma questão, né? O Fletcher, lembrando, por exemplo, a relação da fé, da crença com o material, né? Aqui no Brasil também a gente tinha isso, né? Como é que era? Qual era a frase? Deus seja louvado. Aí depois de um tempo, quando o Brasil começou a entrar naquele pensamento mais laico, sem interferência das religiões no Estado, essa frase saiu das notas do nosso dinheiro. Mas continuaram da mesma forma. A Havana lembrou ali, ó, o novo retrato da fé no Brasil. Só juntar depois ali o www com o ponto, que aí vocês vão acessar essa informação. Dê uma lidinha, porque lendo uma reportagem como essa, a gente vai entender um pouquinho mais o que se passa na cabeça e o que se passa no coração das pessoas quando elas buscam essa aproximação com Deus. Se tivesse tudo bem, não iria. Como tem, e a gente vê por que da proliferação dessas igrejas evangélicas, por que a Igreja Católica, segundo as estatísticas de 2010, foi a religião que mais perdeu seguidores, por que a doutrina espírita também teve um crescimento, qual é o grupo de pessoas, né, que procura, né, quais são os grupos que procuram essa ou aquela religião. Entender esse contexto antropológico da nossa sociedade é fundamental para que a gente possa perceber por que as pessoas acreditam nisso ou naquilo. Porque do contrário a gente simplesmente vai ver uma evolução, né, uma movimentação dentro da fé, e por que da exploração, por que da crença, por que da fé, e a gente vai simplesmente olhar como um telespectador sem entender o que está acontecendo. Quando a gente começa a analisar isso, a gente entende por que das pessoas viverem esse tipo de situação. É bacana, é gostoso estudar isso, quando a gente começa a buscar. Comecem a partir dessa reportagem, para vocês verem como é interessante. Eu achei muito legal aquilo que a Isto É fez, né? Entendi como uma reportagem bastante isenta da opinião da revista, apenas colocando os fatos. Eu achei muito bacana. Armando colocou, né, as más religiões são as maiores formadoras de ateus. Aliás, na verdade, o ateísmo, os espíritos dizem para nós lá no Livro dos Espíritos, que as leis de Deus estão inscritas na nossa consciência e que o homem tem um impulso instintivo em buscar Deus. Só que quando você começa a observar os caminhos que levam as pessoas a Deus, e aí você começa a fazer uma crítica daquilo que eles estão apresentando, você prefere não seguir por nenhum caminho. Mas nem por isso significa que dentro do coração daquela pessoa não significa que não exista aquele vazio a ser preenchido exatamente pela sua conexão, não vou nem dizer fé, com a sua conexão com Deus, ou seja, a religação, que é o objetivo das religiões. Então você começa, bom, ou eu vou para aquele lugar que só fica falando de milagres, de coisas sobrenaturais, eu vou para aquele outro que fica falando muito de dinheiro, eu vou para aquele outro que tem uns rituais que me incomodam. Como é que eu vou falar por Deus? Já que nenhuma religião me oferece aquilo que eu quero, eu prefiro não ter nada. Uma estatística mundial que foi feita, inclusive um livro que eu tive a oportunidade de comprar, que foi publicado pela Folha de São Paulo, falava sobre as estatísticas das religiões no planeta. Então mostrava que 90% da população mundial segue uma religião.
daqueles 10%, uma grande porcentagem, vamos dizer dos 10%, 80% desse resíduo são pessoas que não tinham religiões, mas elas acreditavam em Deus. E somente ali aquela pequena percentagem, aquele pequeno 1%, eram pessoas que assumiam definitivamente que não acreditavam em Deus. Então muita gente acreditava em Deus, mas criavam dentro de si mesmas uma forma de se comunicar. E aí então elas tinham os seus rituais, tinha aquela que acendia a vela, tinha aquela que segurava um crucifixo, tinha aquela que acreditava nos anjos, cada um com o seu método. Então, digamos assim, eram pessoas areligiosas, mas não necessariamente espiritualizadas. Então são informações interessantes que a gente vê de que forma que as pessoas procuram, né, essa religação com Deus. Deixa eu ver aqui. A Havana colocou, né, dizem que os ateus de hoje são os religiosos fanáticos de ontem, que ao desencarnarem não encontraram nada do que acreditavam a vida toda, né? Ao mesmo tempo também, Havana, eu conversei com o Dr. Herman, que é o espírito responsável, né, um dos coordenadores do trabalho do Leon Denis, lá no Rio de Janeiro, e outros centros espíritas também por lá. E aí eu conversava com ele certa vez e ele me falou assim que muitos espíritas hoje, principalmente aqueles que falam em nome da doutrina, são aqueles que vieram consertar os erros do passado. Então, na verdade, assim, esses ateus de hoje são aqueles que até se constrangeram no passado e hoje decidiram, por rebeldia, não darem continuidade naquilo que fizeram. Mas a grande maioria daqueles que hoje levam a religião a sério, né, ou levam as suas crenças a sério, fazem isso por consciência, né? Sim, o espiritismo, aliás, o espiritismo é interessante, ele é visto por alguns como uma filosofia espiritualista, como outros como uma religião, né? Aí vai depender do entendimento de cada um do que significa exatamente ser uma filosofia espiritualista ou ser religião. Se nós pensarmos em religião como dentro dos padrões tradicionais, né, uma religião, ela depende de uma série de elementos. Ela depende da hierarquia, porque ela tem um líder, e abaixo desse líder tem ali as classes que dão suporte a esse líder. Ela tem os seus dogmas, ela tem os seus rituais, ela tem a sua filosofia e tem os seus templos. Se nós pensarmos dessa forma, o espiritismo não é uma religião. Agora, se nós pensarmos que no sentido puro da palavra, religião significa religar o homem a Deus, então nesse caso, um próprio livro sagrado também, Eduardo, bom dia, saudade, amigo. E aí então, se nós pensarmos na doutrina espírita como sendo uma filosofia que te religa com Deus, aí você pode ver como religião. Então existe um debate, muitas vezes até improdutivo dentro do espiritismo, de pessoas que começam a bater boca. É religião, não é religião? Aí um começa a botar o dedo no nariz do outro, de repente sai enrolando escada e coisa e tal. Totalmente improdutivo. Então vai depender do quê? Do entendimento de cada um. De que forma que você se vê dentro do espiritismo? Você vê nela um caminho que te leva a Deus? Então para você é a sua religião. Você vê nela uma filosofia de vida que te eleva espiritualmente? Então, também. E aí então a gente vê, né, as variações que nós podemos encontrar dentro do espiritismo, né? O espiritismo não tem dogma, somos nós que criamos dogmas, né? Que nós fazemos pelas nossas práticas, pelas nossas crenças, algo que é imaculado, algo que não pode ser mexido. Mas o espiritismo por si só é uma filosofia que inclusive veio se modificando. A reencarnação não é um dogma, a reencarnação é uma conclusão que hoje a ciência vem abordando. Se eu disser que é dogma e você disser que não existe dogma, então que não existe reencarnação, aí a gente entra num conflito. Agora, se você pensar hoje que a própria psicologia, a própria ciência vem explorando tudo isso, né? E aí você chegar à conclusão de que é real, então o espiritismo ele evolui, não tem, a gente tem as bases doutrinárias. O próprio Allan Kardec falou isso na sua época, ele disse que o espiritismo ele não fica estagnado, ele é evolutivo, ele segue a ciência, ele cresce. Então, se por acaso a ciência provar que alguma coisa não existe, ele se adapta à ciência. Mas não porque a ciência disse apenas como uma contradição. Através do raciocínio lógico, da metodologia, foi comprovado que não. Então a reencarnação veio para nós como uma informação do mundo espiritual, que os próprios espíritos falavam sobre isso, como uma ideia que estava disseminada nas principais religiões,
do mundo na história da humanidade, e hoje a própria ciência vem explorando um pouco mais. Então é dessa forma que nós pensamos, né? Sim, um ponto fundamental vem a ser um dogma, mas a gente lembra que o Espiritismo ele não se sustenta em pontos fundamentais. Na verdade, ele sustenta naquilo que faz parte de uma lei natural. Se não fizer parte dessa lei natural e chegar à conclusão que essa lei natural não existe, então acabou esse ponto fundamental. Então não existe aquelas estacas que são imexíveis, digamos assim, né? Entre aspas. Então, a princípio, nós temos como bases fundamentais, podemos dizer, que o Espiritismo entende a existência de Deus pelo raciocínio que nós temos. Kardec fez uma análise muito interessante no livro A Gênese. Falar de reencarnação e informação que os espíritos trouxeram que a ciência hoje, pelo menos alguns segmentos científicos, procura explorar. A comunicação com os espíritos é algo que é natural, clássico e provado e demonstrado que também, né? Agora, se falar assim, você acredita numa coisa que não existe, que você não tem como comprovar, aí a coisa já entra por um outro caminho. Deixa eu ver aqui. Exatamente, né, Fletcher? Deixa eu ver aqui. Tá. O que mais, pessoal, que vocês querem colocar aí? Para a gente fechar. Então, a base geral que nós temos são as leis naturais. Essas leis naturais, elas estão longe de serem conhecidas, longe de serem decretadas como definitivas. Não, nós já conhecemos todas as leis naturais. Nós não conhecemos nem um décimo do que é essa lei natural. Aquilo que nós conhecemos é aquilo que a nossa percepção é capaz de compreender e aquilo que os espíritos tiveram a possibilidade de informar. Fora isso, nós estamos ainda tentando encontrar, né, a forma de lidar com essas novas informações daquilo que rege nossas vidas. E até porque também nós temos um hábito que já há muito tempo vem se enraizando dentro da nossa consciência, que é exatamente aquilo que as religiões tradicionais fizeram durante as nossas vivências anteriores. Então, durante muito tempo eu acreditei naquilo, eu vivi em função daquilo, pensei daquela forma. Hoje nós encontramos uma filosofia que vem quebrando todas essas ideias que estavam enraizadas. E esse é um trabalho lento, é um trabalho demorado. Então hoje nós podemos perceber que, embora a doutrina espírita tenha, né, a codificação como resultado das pesquisas e das análises filosóficas e tudo mais que foram propostas por Kardec e propostas pelos espíritos também, na prática nós continuamos ainda presos a esses comportamentos. Tanto que nós encontramos que a nossa forma de fazer orações, a nossa forma de nos comportar dentro das instituições, a forma como nós vemos os centros espíritas e as práticas que acontecem ali, algumas vezes elas estão assim, dão aquela escorregada quase como se fosse uma prática religiosa. E na verdade não é. A oração, por exemplo, não é uma prática religiosa. A oração é uma forma de eu conversar com Deus e eu converso com Ele da forma que eu quiser. Para pedir, para agradecer, para louvar, dentro dos objetivos de uma oração. Mas a gente percebe que a prece ela se torna para nós quase que um ritual. Isso porque a gente sempre aprendeu a agir dessa forma. E quando você aprende a fazer uma coisa, é difícil você desaprender. Não dá para a gente formatar a nossa mente e apagar tudo que a gente aprendeu até hoje. Até porque o que nós somos hoje é o resultado daquilo que a gente vem construindo durante encarnação após encarnação, durante esses milênios todos, que se estende ali atrás no nosso passado. Então hoje nós somos o resultado, a somatória de tudo aquilo que a gente viveu no passado. Então eu não posso simplesmente apagar. Dizer assim, não, eu quero esquecer tudo e começar de novo. Se eu esquecer tudo e começar de novo, eu volto exatamente na época das cavernas. Porque eu não vou poder selecionar aquilo que eu quero apagar. É tudo ou nada. Então, nesse caso, como nós não apagamos as nossas experiências anteriores, nós vamos então adquirindo novas experiências, modificando concepções, modificando ponto de vista. E isso acontece não apenas dentro da nossa fé, isso acontece também dentro da nossa vida pessoal. No passado a gente tinha um certo preconceito, como por exemplo, aquilo que hoje a sociedade debate com relação ao aborto, à homossexualidade, à discriminação racial. No passado era diferente. Lembra, no passado, quando um colega nosso que era da raça negra, ele era chamado de neguinho, pretinho, aquela coisa toda? Quem nunca chamou um colega desse jeito?
Eu tenho vários colegas que a gente chamava de neguinho, pretinho. Eu sou moreno, sou chamado de pretinho na família. No passado isso era engraçadinho. Hoje, quando você chama alguém de preto, a pessoa já começa a te olhar torto. Isso por quê? Porque com o passar do tempo nós estamos mudando o nosso modo de pensar. A nossa história do Brasil, ela está muito voltada com aquela ideia da superioridade branca. A Vaninha me chama de neguinha, eu vou começar a fazer bullying com ela também. Vou começar a chamar de baixinha também, ela vai ver. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente pensa assim, o Brasil teve aquela ideia de que os brancos eram os soberanos e os negros eram os escravos. Passados aí 200 anos, 150 anos mais ou menos, né, um pouco menos de 150 anos, nós temos ainda essa visão. Então você fala assim, nossa, tinha neguinho correndo para todo lado. Ninguém fala, nossa, tinha um branquinho correndo para todo lado. Então, são concepções que a gente vai mudando. Então, isso diz respeito a quê? A nossa evolução intelectual, a nossa evolução moral, a nossa evolução social, a nossa evolução espiritual. É uma questão de aprendizado contínuo. E nessa encarnação a gente pode perceber quantas experiências nós já percebemos que foram se modificando com o passar do tempo. Eu tenho 44 anos hoje e posso ver que nessas 4 décadas de vida que eu tive, vamos colocar 3 décadas porque uma década era só de farra, né? A gente não pensava muito. Em 3 décadas de vida, quantas ideias se modificaram de lá para cá? Quando a gente tinha propagandas de cigarro na televisão, que todo mundo que bebia era pessoa especial, era uma pessoa importante, ou de que forma que nós abordávamos a sexualidade, os preconceitos da sexualidade. Na minha época de infância não tinha ficar. Hoje essa garotada de 11, 12 anos de idade vai pra festinha e fica com um garoto, um dando beijo na boca do outro sem saber o que significa isso. Apenas em função da sensação. Então isso a gente percebe no nosso dia a dia, na prática, como é para nós acompanhar essa evolução sentado, digamos, numa arquibancada. Você fica parado vendo o tempo passar e as pessoas se comportando de modo diferente. Eu comentei com vocês esses tempos atrás que eu assisti, por acaso, né, um programa, né, naquele programa Viva, no canal Viva da Rede Globo, que mostra aqueles programas da década de 80, né, final da década de 80 principalmente, mas os contextos, piadas de Jô Soares, piadas de Chico Anísio, como eram assim as piadinhas picantes e tudo mais. Eu comecei a olhar, eu confesso para vocês que assistindo a um programa do Chico Anísio, que é do programa que falava dos personagens que ele interpretava, eu confesso que eu fiquei constrangido. Porque ele falava, tinha uma situação que ele falava sobre quase pedofilia, que era um coronel, um personagem que ele interpretava, que tinha uma menininha que ele ficava bulinando com ela. E o programa ele falava com isso com tal naturalidade, porque naquela época era normal fazer isso, que eu comecei a pensar hoje, eu falei, como é que eu fui capaz, como é que nós assistimos aquilo com tanta naturalidade e a gente não ficava chocado. Quando mostrava a escolinha do professor Raimundo, né, com a dona Cacilda, que era a moça a mais fogosa do grupo, né, aquelas piadinhas picantes de ficar mostrando linguinha e tudo mais, hoje a gente olha isso e fala assim, meu Deus do céu, onde que nós estávamos naquela época? Então, várias e várias situações que nós simplesmente acompanhamos a evolução. Isso que eu falei para vocês é uma questão, né? A gente acha com facilidade de gerir esses programas hoje, né? Passam hoje na televisão. Eu baixei um especial do Chico Anísio, que foi publicado na internet, por causa do desencarne dele recentemente, né? E aí então eu fui assistir esses programas. E assistindo a esses programas que eu comecei a perceber, a ver como mudou aquilo que passava na nossa infância, na nossa adolescência, para os tempos atuais, como nós mudamos o nosso modo de pensar. Eu não sei se é o mundo que mudou ou a nossa cabeça que acabou mudando. Então isso acontece também nessas questões da nossa sociedade, como também nessas questões da nossa fé, da nossa crença, das nossas religiões, digamos assim. Né? Todo mundo, aquela coisa, né, Vana? Quando você reprime uma ideia, quando você reprime um sentimento, quando você tem liberdade, esse sentimento é igual uma represa. Você represa a água e quando você solta de uma vez, ela desce fazendo estrago. Ela não sai calmamente, descendo pelo rio e tudo mais. Ela sai transbordando, né? E não apenas
com relação agora à nossa encarnação atual com fim de censura. Mas se você volta de encarnações anteriores, quem fala sobre isso é o Dr. Alberto Almeida, numa palestra que ele fala sobre o ficar, que eu já comentei com vocês sobre isso, uma palestra voltada para os adolescentes. Nessa palestra, o ficar, ele comenta assim que hoje as pessoas estão vivendo uma sensualidade descontrolada, e ele lembra sempre que no passado, homens e mulheres, principalmente religiosos, viviam uma opressão muito grande, a sociedade também, e que depois de uma encarnação atual vem de uma forma desequilibrada, porque toda aquela energia ficava contida dentro da pessoa, mas era uma contenção repressora. Não era uma contenção educativa, de você dizer assim, olha, não faça isso, porque isso vai te fazer mal. Aí a pessoa pensa e fala, realmente eu não vou fazer isso porque vai fazer mal. Agora, não faça isso que é proibido. E a pessoa está doida para viver aquelas emoções, aqueles sentimentos e tudo mais. E aí então você reencarna e sofre todo esse problema que a gente vê hoje. Né? Deixa eu ver aqui mais que vocês colocaram. Pois é, Ligeirinho lembrou, né? Entendo as piadas do Ari Toledo do Costinha, né? Que contava com aquela naturalidade, aquelas piadinhas e coisa e tal. E eu confesso que, ouvindo uma dessas piadas recentemente, eu fiquei constrangido. Como é que uma pessoa consegue fazer isso em público? Contar uma piada dessa em público. E pode parecer uma coisa meio boba, uma coisa meio careta, exagerada, sei lá, mas eu confesso que eu me senti assim. A minha sobrinha hoje, ela tem 19 anos, tal, faz a universidade. E aí então eu estava vendo com ela, a gente falava sobre comportamento de sociedade, sobre tribos urbanas, né, que era a matéria me fugiu. Sociologia. E aí então eu falei, vamos ver umas coisas aqui, essa mudança. Aí a gente foi para o YouTube, e comecei a procurar propagandas de cigarro. Aquelas de Hollywood, aquelas de outras propagandas que tinham aquelas músicas maravilhosas, aquelas pessoas bonitas e coisa e tal, né? Hoje ela tem um entendimento diferente, que ela vê que o uso dos cigarros é combatido pelas associações médicas, é proibido na televisão e coisa e tal, mas ela começou a olhar e falar assim, isso aqui que vocês assistiam? Eu falei, isso aqui que a gente assistia. A gente via isso daqui, tinha os discos, né, os LPs, que tinha ali os sucessos de Hollywood, coisa e tal, aquelas propagandas. Então era o windsurf, era a Marlboro, que também fazia essas propagandas, né? Então, no passado isso passava em qualquer horário. Hoje não, hoje você fica vendo aquelas propagandas e fala, meu Deus, como é isso? O Eduardo lembrou também, como pode alguém dançar funk em público? Também é um outro modismo que chegou. Então, se nós pudéssemos fazer viagens no tempo, com a cabeça que a gente tem hoje, a gente certamente ia sofrer choques temporais extremamente impactantes para nós. De você parar, olhar assim, tanto para o passado como esse futuro que a gente vem escrevendo recentemente, né? Vai saber o que nos espera atualmente. Né? Até os filmes mudaram também, né, Ligeirinho? Filmes, novelas. Agora novela você pode falar palavrão. No passado você não podia. Eu lembro uma novela ali que o Senhorzinho Malta soltou um palavrão ali, uma coisa boba, né? Um palavrão simples. Na novela todo mundo ficou, nossa, ele falou um palavrão. Hoje as pessoas falam com uma naturalidade que... Então tudo isso mostra para nós mudanças de comportamento. E dentro da nossa crença, voltando para aquele nosso tema inicial, a nossa crença também é a mesma coisa. Nós vamos também mudando as nossas concepções. O espiritismo que era praticado naquela época é diferente do espiritismo que é praticado hoje, e certamente daqui a algumas 3 ou 4 décadas vai ser um espiritismo completamente diferente. A gente espera, naturalmente, que seja para melhor. Que sejam mudanças positivas, que sejam mudanças que conscientizem, que sejam mudanças que tragam para nós realmente a realidade do mundo espiritual, na sua forma verdadeira, sem nenhum misticismo, sem nenhuma fantasia, né? Mas a gente tem que pagar para ver. E isso vai depender de nós, porque hoje nós somos aqueles que estão ostentando o estandarte do Espiritismo. Somos nós que estamos conduzindo o Espiritismo para isso, para aquele caminho. Então vai depender de nós. O que nós esperamos do futuro? O futuro vai depender daquilo que a gente quiser fazer.
É claro que o mundo espiritual está sempre presente, nos orientando, nos dando ali apontando a melhor direção pela experiência que já possuem, porque a visão deles é uma visão linear do tempo, né? Conseguem ver o presente, o passado, e aqueles que conseguem ver o futuro numa projeção daquilo que a gente vive hoje. Então tem uma visão ampla. A nossa visão está limitada nessa encarnação. Essas 3 décadas que eu falei para vocês de mudanças culturais e morais que a nossa sociedade viveu, que nós somos capazes de testemunhar, eu fui 3 décadas, alguns de vocês 4, outros 5, 6 décadas, cada um no seu tempo, né? Então o tempo que nós ali observamos é o máximo que a gente consegue ver. Agora, imagina daqui a 50 anos. Daqui a 50 anos, provavelmente quase nenhum de nós estará por aqui. Mas daqui a 50 anos o mundo vai evoluir e vai alcançar alguma coisa. O que é essa coisa exatamente? Quando se fala em racismo, agora que a Havana colocou Pedrinho, eu me lembrei do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Lembra da tia Anastácia? Tem alguma outra personagem mais gostosa do que a tia Anastácia? Ela era simplesmente uma negra, ex-escrava, que trabalhava numa fazenda e chamava a patroa dela de Sinhá. E ali a gente via com naturalidade. Hoje, eu lembro recentemente teve um debate num jornal, que falava sobre o preconceito nos livros de Monteiro Lobato. E eles não eram recomendados para o estudo em escolas porque eles tratavam negros como negros. Aí vê aquele uns contra, a maioria foi contra essa opinião, a maioria foi a favor. Exato, Wagner, porque é uma questão cultural. O próprio Kardec é chamado de racista hoje, porque ele escreveu um artigo na Revista Espírita falando que os negros eram vistos de uma forma inferior. Nós estamos falando do século XIX. Olha quanta coisa vai mudando. Então as pessoas hoje começam a fazer julgamentos e tudo mais num contexto completamente diferente. Eduardo colocou, você mencionou que o espiritismo de hoje é diferente da época de Kardec. Pergunto, tem uma sala do Pautalk que sugere que evoquemos espíritos, mas não alerta sobre os critérios exigidos no livro dos médiuns. Você acha que é perigosa essa orientação? Nós estudamos sobre isso, Eduardo, sobre essa questão das evocações. E a gente viu que o próprio Kardec fazia as evocações, sugeria as evocações dentro da casa das pessoas. Mas ele também colocou para nós ali um monte de informações sobre critérios de segurança. Então nós ficamos aqui durante quase um mês só falando sobre isso, estudando detalhadamente aquilo que Kardec propunha no capítulo 15, 16 e 17 do Livro dos Médiuns. Na Revista Espírita eu trouxe artigos aqui para nós discutirmos. E ele dizia assim, uma senhora queria falar com a filha, e ela tinha uma médium que era amiga. Como as duas não sabiam fazer, eu fui até a casa dela para fazer com elas. Está lá na Revista Espírita de 1857... 1858, um artigo chamado Mamãe, Estou Aqui. Dá uma olhadinha lá. Eu não lembro exatamente qual é o mês, aí já é abusar demais da minha memória. E vai ver claramente, uma senhora queria falar com a filha, eu fui até a casa dela ajudar. E depois das próximas vezes ela podia fazer sozinha. Então Kardec incentivava as pessoas a abrirem essa comunicação com o mundo espiritual. Só que ele também chamava muita atenção para os inconvenientes e os perigos disso tudo. Mas não era um perigo assim, cuidado que você está evocando um fantasma. É cuidado com a brincadeira que você faz, cuidado com as interferências espirituais que você sofre por ser manipulado pelos espíritos. E é o que a gente comentou agora há pouco, a gente tem muito mais medo hoje dos fantasmas do que dos riscos que a sociedade pode apresentar. Você sai na rua, você deixa seu filho sair na rua, você deixa sua filha passar, assim, chegar de madrugada em casa, e isso não te preocupa. Agora fazer uma evocação em casa é o fim do mundo. Né? Então, na verdade, assim, o que nós estudamos foi, é possível fazer, desde que você tenha entendimento do que está sendo feito, que você tenha conhecimento dos riscos que se correm num tipo de prática como essa, mas não existe proibição. Pelo contrário, Kardec não proibia isso, Kardec incentivava isso. Então, assim como essa sala, eu não sei qual sala a que você se refere, mas aqui mesmo nós estudamos sobre isso e vimos as várias facetas que o Espiritismo tinha naquela época e como ele se transformou de lá para cá. Sendo que praticamente hoje esse método, essa ideia de comunicação com os espíritos dentro do centro espírita se tornou praticamente um dogma.
Você não pode fazer lá, você só pode fazer aqui. Kardec não dizia isso não. Kardec não dizia isso, fazia diferente e orientava diferente. Wagner lembrou aqui, e hoje, dentro do centro, você fala que vai fazer uma evocação em casa, você é excomungado. E é excomungado, como eu já tive amigos que já passaram por isso também, Wagner. Chegaram no centro espírita, não, porque me deu vontade de escrever, eu escrevi. Você é doida, você não pode fazer lá, porque isso... Não é por isso, não. Isso é medo. Isso é desconhecimento, isso é falta de estudo. Então, sim, se você não sabe fazer, não faça. Mas e se você tiver experiência? Quantos e quantos médiums psicografam por aí, publicando livros, fazendo histórias e tudo mais? Ah, mas ele pode porque ele é médium. Ah, mas e se eu quiser começar hoje? Esse médium certamente teve um dia que ele começou a fazer isso. A transcomunicação, Goulart, a mesma coisa. Quantos médiums, quantas pessoas, quantos experimentadores, digamos assim, fazem a transcomunicação em casa? A transcomunicação pode. Psicografia já não pode. Então isso, na verdade, é falta de estudo que a gente tem. É medo, é preconceito, é insegurança. Né? Só para a gente fechar aqui então, pessoal. A Havana lembrou aqui do Dr. House, né? Se você fala com Deus, você é religioso. Se Deus fala com você, você é louco. Pois é. Né? Então, e tem uma ideia, tem uma passagem de Einstein que ele diz assim que existem duas formas de vivermos. Como se não houvesse milagres, ou como se tudo fosse um milagre. Eu fico com a segunda opção. Então, na verdade, a gente percebe que os milagres são realizações que nós somos capazes de fazer. A vida já é um verdadeiro milagre. A nossa relação com Deus é um verdadeiro milagre. Sem o sentido religiosista da palavra, né? E para fechar, a Fraterna colocou, né, estamos sempre em mudanças e em movimento, nada está estagnado. Nem as árvores, né, que nos parecem fixas na terra. Né? Pois é, até ali ela se movimenta e muito. Pessoal, fechando por aqui então o nosso bate-papo, já estouramos aqui o nosso horário. Na verdade a gente falou muito, né? Falei mais do que devia, talvez. Não sei se vocês se cansaram, mas né, a gente apresentei para vocês algumas ideias a respeito dos temas, né, que vocês colocaram aí, né, e esperando que isso possa contribuir de alguma forma para que a gente veja, né, o mundo, né, por alguma outra perspectiva, algumas vezes pró, algumas vezes contra, né, mas a gente vai trocando as nossas ideias. Vou passar para a Betinha, que vai fazer um encerramento para nós. Depois a gente volta para dar os recadinhos para vocês. Mas a gente vê que tudo isso que a gente tratou hoje diz respeito ao aspecto filosófico do Espiritismo. A filosofia é a liberdade, é o estímulo para a gente pensar em cima daquilo que a gente acredita. Pensar em cima daquilo que a gente tem como convicção. Se a gente simplesmente acredita sem a liberdade de pensar, aí então a gente fica simplesmente fechado, limitado no nosso pensamento. E a doutrina espírita sem raciocínio, sem pensamento, sem ideias, ela deixa de ser uma doutrina. Esse é o ponto positivo dela. Nos permite conversar sobre tudo.